Bom, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade ao que a gente estava fazendo no vídeo anterior e terminar o nosso processo de apuração de imposto de renda. O que a gente vai fazer agora é checar se a custódia na Sencom, né, os ativos que estão na Sencom, estão de acordo com os ativos e a custódia que você tem na XP. Para isso, então, a gente vai clicar, né, aqui saindo da página principal, calculadora de R, custódia, e aí vai nos dar essa página aqui aparecendo posição em outras datas. Ao clicar em posição em outras datas, você vai poder clicar e escolher a data que você quiser. Se você está fazendo a apuração do mês de março de 2020, por exemplo, você vai colocar o último dia desse mês. Ele vai juntar e pegar a sua posição até o mês de março, até o último dia desse mês. Para exemplo aqui para vocês, eu vou utilizar o último dia de dezembro. Então, eu vou colocar dia 31/12 de 2020. Sendo assim, eu tenho aqui todo o meu relatório de custódia na Sencom. E aí, vou mostrar agora como fazer o relatório, pegar o relatório de custódia da XP. Você vai estar na página principal, clicar em Minha Conta. Aqui na XP foi onde você também fez alguns dos passos anteriores, né, buscando notas de negociação. E aí você vai clicar em Minha Conta, Histórico de Carteira. Ao abrir o histórico de carteira, você vai poder selecionar o mês que você deseja abrir e ver o relatório. Então, como a gente está utilizando aqui dezembro de 2020, eu vou utilizar também aqui, selecionar dezembro de 2020, a fim de comparar a minha posição em dezembro de 2020 na XP com a minha posição de dezembro de 2020 na Sencom, né? Isso, claro, lembrando de novo, enfatizando, mês de exemplo, não necessariamente vamos fazer de dezembro de 2020, certo? Podemos estar fazendo de março, de abril desse ano, enfim, depende muito do mês. Bom, cliquei no mês de dezembro, o que vai acontecer? Ele vai abrir para mim e aqui ele vai ter, eu vou usar de exemplo aqui uma foto que vai mostrar exatamente os ativos que eu tenho na, na XP nesse mesmo período. E aí basta comparar uma tabela com a outra. Então, aqui se eu tenho o papel na Sencom, o papel na XP, o ativo, eu tenho a quantidade, aqui também tenho quantidade total, e eu simplesmente tenho que verificar se isso está de acordo. Quer dizer, o papel que eu tenho aqui, a exemplo Apple, eu também tenho aqui, quando eu bato na quantidade da XP, com certeza, se tiver certo, ótimo. Vale lembrar também que aqui embaixo tem uma outra tabela. Se por um acaso você tiver essa tabela com escrito BMF, vale notar aqui na tabela da XP também, se você tem algum tipo de opção, operações estruturadas com opções. E aí, o que vale fazer nesse caso é bater a quantidade da XP com a quantidade da Sencom. Verificou que está tudo certo, as duas batem, ótimo. Você pode ir para o próximo passo. Após verificar que as custódias estão batendo e estão corretas, clicando aqui no ícone da Sencom, você volta para a página principal. E agora a gente parte para o último passo do nosso processo, que vai ser finalizar e verificar se nós temos DARF ou nós temos que declarar e pagar algum tipo de... Declarar não, temos que pagar o imposto de renda, tá? Então, clicando em calculadora de R, emitir DARF mensal, ele vai mostrar todos os meses que você operou e que você poderia ter algum tipo de DARF, tá? Eu vou mostrar aqui a exemplo fechando meu mês de 2020. Lembrando, você vai sempre clicar e fechar o mês que você estiver apurando. Então, aqui no caso, no exemplo, eu vou usar o mês de fevereiro. Então, aqui ele me mostra todas as operações que eu tive, vai me mostrar o valor delas, base de cálculo, o imposto de renda total, e caso você tenha algum tipo de valor a ser pago aqui, ele vai ser contado, né, vai colocar na sua DARF. Basta você clicar em fechar mês, lembrando sempre do mês que você quer apurar, né? Eu estou usando de exemplo aqui o fevereiro. Eu clico em fechar mês, ele vai me dar, né, perguntar se eu tenho certeza que eu importei tudo corretamente. Se você fez todos os passos, você importou as notas corretamente e está tudo
né, certo e as informações estão corretas referente a esse mês, você clica em sim, ele vai te dar duas opções de mensagem. Ele pode aparecer dizendo sem DARF no mês, como foi o caso aqui, ele me mostra sem DARF, ótimo, você acabou e não tem que pagar nada. Agora, ele também pode ter uma opção de te falar o seguinte, emitir DARF mensal. O que significa isso? O emitir DARF do mês. Significa que você tem o imposto de renda para ser pago, você precisa gerar essa DARF, e aí você vai clicar nesse ícone, nesse mesmo ícone, emitir DARF, e aí vai aparecer para você imprimir, e ele vai fazer o download no seu computador aqui, tá certo? Então, esses são os passos. Você ainda pode também, caso queira, clicar em calculadora de IR e verificar nos resultados, operações finalizadas, algumas outras operações em outros períodos. Pode utilizar também o período que você quer, coloca a data inicial, a data final, geralmente o primeiro dia e o último dia do mês que você quer analisar, e com isso você consegue ver as suas operações finalizadas também. Tá certo? Muito obrigado. Esse foi o passo a passo de como apurar seu imposto de renda. Qualquer dúvida, estaremos à disposição.